rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Assim seja. Amém. Pode tomar assento, povo de Deus. Para mim aqui já entrar na palavra do Senhor Jesus, que cura e que liberta nossos corações, nossas almas, nossas vidas. É gratificante nós nos colocarmos mais uma vez na presença do Senhor. Como foi grande a glória do Senhor ontem na quaresma de São Miguel Arcanjo, quando nós estávamos realizando ontem a quaresma de São Miguel Arcanjo na casa do Donizete e da Neide. Como Deus falou conosco lá ontem, pela unção do Espírito Santo, pela intercessão do Arcanjo Miguel. Diga glória a Deus, diga aleluia. Olha para o irmão que está do teu lado e diga assim para ele: que bom que você está aqui, meu irmão, minha irmã. Diga sim para ele e para ela: que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja firme na sua vida, no seu coração, na tua alma, no teu dia a dia, para assim juntos suportarmos os dias maus, para juntos sermos firmes e fortes na fé. Vamos aqui entender uma coisa, meus queridos, amados irmãos e irmãs. Nós que temos o objetivo do céu, nós somos rastreados 24 horas por dia, durante a noite, durante o dia. E por que o somos? Porque você entenda aquilo que aconteceu no livro do Apocalipse, capítulo 12, no versículo 7. Como nós estamos contemplando, vivendo este tempo de batalha espiritual, clamando a intercessão dos anjos em nosso favor por esses 40 dias de quaresma. Então vale aqui lembrar o que nós estamos enfrentando no mundo físico e no mundo espiritual. O mundo físico é onde sentimos as dores, os medos, as rejeições, aonde sentimos muitas vezes o desprezo, aonde muitas vezes o coração se angustia e chora em desespero em diversas circunstâncias. O mundo espiritual é onde que vem socorro daqueles que o clamam e o pedem. E como fazermos isto? Entenda uma coisa: esse rastreador no mundo espiritual, ele está fixado o olhar no teu coração, na tua mente, no teu consciente, no mais íntimo do teu ser, para tirar todas as informações constituídas pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. São Paulo diz assim, a carta aos Tessalonicenses, se você está com a Bíblia e quer acompanhar comigo, segunda epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 1, na página 1515 da Bíblia Ave Maria, para quem está com a Bíblia. Ele diz assim: no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, em nossas reuniões com Ele, rogamos vós, irmãos, não vos deixeis facilmente perturbar o Espírito. O que São Paulo está dizendo? Não deixeis facilmente perturbar o Espírito, e alarmar-vos nem por algum pretensa revelação, nem por palavras ou cartas tidas como procedentes de nós, e que vos afirmasse estar iminente o dia do Senhor. Aqui São Paulo relata alguns falsos profetas, algumas pessoas dizer ser Cristo, algumas pessoas dizer que é a igreja certa, quando não está conforme o que diz a Bíblia, o que diz a palavra do Senhor. Por isto que cada um de nós temos que ter o pleno conhecimento e o discernimento da Bíblia, para que vós não sejais enganados por palavras mentirosas, palavras enganadoras, palavras com segundas intenções, ao qual muitos lá fora, por proposital, colocam nos nossos corações e nas nossas vidas. Quando nós ouvimos dizer que nós seguimos tradições de homens,
Quando nós ouvimos dizer que fazemos o que o homem pede e não o que Deus pede, entenda uma coisa, queridos amados irmãos e irmãs. No versículo 3, Paulo diz assim, a carta aos Tessalonicenses: ninguém de modo algum vos engane, porque primeiro deve vir a apostasia. O maior pecado hoje que a humanidade comete é este pecado. O fim do mundo, ele se decorre não pelos maremotos, não pelos terremotos, não pelos vendavais, não pelas enchentes, não por aquilo que o mundo está considerando como praga, mas sim a consideração e os sinais mais visíveis aos nossos corações que os fim dos tempos está chegando é a apostasia. Ô Vitor, o que é apostasia? Nós desde os séculos, se você pega a carta a João capítulo 20, você vai ver Jesus dizer umas palavras, e eu quero aqui relatar algo forte com você, que algumas pessoas ficou sentida com o que eu falei algumas pregações atrás, a respeito de igrejas não católicas, porque tem filhos que participam em outros lugares, e que o que eu falei foi muito forte, e que aquilo que eu falei, o demônio deixou a deduzir no coração de algumas pessoas dentro do grupo de oração, que eu não deveria ter falado aquilo, e algumas pessoas até se afastou do grupo de oração, porque não adianta, meu amado irmão, irmã, as pessoas querer fazer algo e esconder de Cristo. Jesus revela todas as coisas. Fala por do lado aí, Jesus revela todas as coisas. Fala por do lado, o enganador. Fala por do lado aí, o enganador, o mentiroso, o trapaceiro, aquele que quer te arrancar da presença de Deus. Ele quer, meu amado irmão, irmã, te arrancar da presença da igreja do Senhor. Ô Vitor, como que você tem tanta certeza que a igreja católica é a igreja de Jesus, Vitor? Meus amados irmãos e irmãs, eu conheci o Senhor Jesus Cristo no ano de 2001. Desde o ano de 2001 até hoje, isso já tem 23 anos, dentro do meu coração surgiu um fogo abrasador que ser humano nenhum na face da terra pode explicar. E por que que não explica? Porque só Deus explica os mistérios de Deus. E desde o ano de 2001 até hoje, de forma alguma, pessoas até me chamou para abrir igreja já. Falou assim: eu abro o templo e você vem com a pregação e nós sai do catolicismo. E você fica com a palavra, eu passo a sacolinha, o ibornar. Muitos usam esta palavra muitas vezes para tentar te induzir ao erro, à maldade. Eu quero aqui alertar os nossos corações. O que é apostasia? A Bíblia diz bem claro para nós, e aqui eu vou tratar desse relato profundamente, para que eu tenha pleno compreendimento do que eu estou fazendo, aonde eu estou indo. Pergunta por do lado: você tem certeza da sua fé? Pergunta aí por do lado. Você tem certeza do que você busca? Do que você almeja? É muito simples, meus amados irmãos e irmãs. É só procurar ter o discernimento do Espírito Santo. O que é procurar ter o discernimento do Espírito Santo? Entenda bem uma coisa: o Espírito do Senhor nos revelará tudo o que é certo e correto. Aí você vê algumas pessoas dizendo assim: foi o Espírito Santo de Deus que falou para mim fundar uma igreja. Constantino disse bem claro para o povo da época, que ele era um tirano, imperador. Falaram assim para ele: por que o senhor não funda uma igreja? Ele falou assim: para mim fundar uma igreja eu tenho que fazer 3 coisas.
Constantino não foi o que fundou a Igreja Católica, e muitos dizem isso, essas besteiras por aí. É uma besteira quando você ouve pessoas dizer que Constantino fundou a Igreja Católica. Constantino foi um cristão atuante dentro do cristianismo que aceitou Jesus depois. Ele disse assim: primeiro, eu tenho que morrer, e morrer eu não quero. E tenho que morrer na cruz, e morrer na cruz eu não quero. Terceiro, eu tenho que ressuscitar no terceiro dia. Eu não posso. Se você não tem essas condições bíblicas para fundar uma igreja, não te mexe a besta em dizer que o Espírito Santo é divisão. O Espírito Santo falou no meu coração, o Espírito Santo soprou em mim. Diga: o Espírito Santo é união, não é divisão. E muitos dizem: não, eu recebi de Deus uma profecia, uma irmã orou para mim e o Espírito falou no coração dela que eu devo abrir uma igreja. Desde o ano de 2001 até hoje, eu fico com o olhar fixo no Senhor, na tua palavra e na sua profecia. Lá em João capítulo 21, no versículo 15, se você está com a Bíblia: tendo eles comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? Respondeu ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo, disse-lhe Jesus. Apacenta os meus cordeiros. Quem que é os cordeiros de Jesus? Por que Jesus insiste em dizer: Simão, filho de João, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Apacenta os meus cordeiros. Gravou? O que é amar Jesus? Amar Jesus incondicionalmente é amar Jesus acima de tudo e acima de todos. Eu amo a Deus, mas eu não deixo meu marido, a minha mulher, a minha casa, os meus filhos, a minha terra, os meus afazeres para mim ir na igreja, porque o meu marido não vai, porque a minha esposa não vai, porque o meu irmão não participa. Fala para o lado assim: o diabo está te amarrando na tua casa. Fala aí para o lado isso daí. Se o teu irmão, se o teu marido, se a tua esposa não quer ir para o louvor, vai você. Porque os merecedores de bênção são aqueles que querem a bênção. Por exemplo, um homem acha um tesouro em um campo. Isso é uma parábola, mas ao mesmo tempo uma realidade. Se você, por exemplo, está carpindo uma data, está carpindo um quintal em algum lugar, vamos supor que você bate a enxada e você encontra ouro ali. Você fala: opa, achei ouro. Então você vai ficar batendo para você achar mais ouro, sim ou não? Você vai procurar, você vai fazer buraco em todo lugar. Nem tanto tem garimpeiro por aí que faz buraco, um monte de buraco, um monte de lugar, para ver se acha ouro. Porque para ele está interessado o tesouro que existe ali. Fala para o lado: o maior tesouro que você pode obter na tua vida é a sabedoria do Senhor Jesus, que constrói o coração, que dá vida ao coração, que dá ânimo ao coração, que dá certeza de vitória ao coração e dá certeza da sua fé. Repito: Simão Pedro, filho de João, amas-me mais do que estes? Então os discípulos após estavam tudo do lado. E Simão Pedro era alguém rígido, alguém correto, alguém bruto, por assim dizer, alguém que não gostava do errado. É aquela pessoa, como diz, muito ignorante por aí. Porque você ser certo, porque você querer as coisas certas, porque para você falar o certo para muitos por aí, muitas pessoas vão dizer o que você é sistemático. Aí ele é sistemático.
Fala assim: não, eu sou alguém que temo a palavra do Senhor Jesus e sigo o seu caminho, os seus mandamentos, os seus fundamentos. Não é que eu sou sistemático, e Simão Pedro era alguém assim, que gostava das coisas certas. Por isso Jesus havia em Simão Pedro o homem certo para ficar na frente dos seus cordeiros. Apacenta os meus cordeiros. E por que Simão Pedro tinha que ficar à frente? Porque a igreja de Cristo precisaria de alguém com pulso firme e que não se afastasse do mistério do Cristo nosso Senhor. Amados, entendam uma coisa. Por isso que quando nós vemos aqui a palavra de Deus dizer, volta lá no livro de Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 3 assim: ninguém de modo algum vos engane, porque primeiro deve vir a apostasia, e deve manifestar-se o homem da iniquidade, o filho da perdição. Apostasia. Se você pega os documentos da igreja, o porquê houve, eles relatam reforma. Não existe reforma, meu amado irmão, irmã. Existe a divisão. Eu prefiro dizer divisão protestante, não reforma, porque reforma é quando você vai restaurar alguma coisa e deixar belíssima. E o que Martinho Lutero fez foi uma rachadura e causar uma divisão dentro da igreja. Ele arrastou consigo mais de uma terça parte da igreja apostólica romana. E nós, povo católico, quando começamos a crer na palavra e observar as escrituras e ver o que o Senhor diz, isso não é coisa do Vitor, isso é coisa bíblica. Se você procurar fundo os historiadores, o como aconteceu a rachadura, a divisão de Martinho Lutero no ano 1517, você vai ver que Martinho Lutero era um homem perturbado, um homem que precisava, meu amado irmão e irmã, ser colocado em um lugar e exorcizar o demônio da vida dele. Martinho Lutero era alguém possuído por um demônio. E olha a revolução que ele causou no mundo. Eu te faço uma pergunta: a igreja hoje, ela compara Martinho Lutero com Lúcifer. Você sabe por quê? O que Lúcifer fez quando se rebelou contra Deus no céu? Ele levou consigo o quê? Uma terça parte dos anjos do céu com ele. Você está vendo a Bíblia dizer: Martinho Lutero, tu me amas? A Bíblia está dizendo isso? Olha, mais fundo ainda eu vou. Muitos interpretam esse capítulo e versículo de outra palavra, mas aqui é uma palavra só, não tem o que interpretar. Aqui não é uma interpretação humana, aqui é Bíblia. A Bíblia se foi traduzida para o português, e a palavra português o que está dizendo é o que é, e não o que eu quero que seja. Há uma diferença entre ser o que é e entre o que eu quero que seja. Você entendeu? O que é verdade e o que eu quero que seja. Mateus 16, versos 13. Chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos seus discípulos no dizer do povo: quem é o filho do homem? Responderam: uns diz que é João Batista, outro diz que é Elias, outro diz que é Jeremias, outros diz que é algum dos profetas. Disse-lhe Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então lhe disse: feliz é Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas meu Pai que estás no céu. E eu te declaro, esta palavra é forte, esta palavra é forte. Quando o rei vai declarar algo sobre algum general ou sobre alguém, é ordem. Ministros, presidentes, eleitos, é ordem. E nós estamos falando aqui do Rei dos Reis, não estou falando de um rei qualquer.
Eu estou falando aqui do soberano Jesus Cristo. Entenda uma coisa, eu não tenho porquê, como diz o ditado, puxar a sardinha para o lado da igreja católica. Eu não sou beneficiado em nada financeiramente a respeito disso. Eu não tenho porquê puxar a sardinha para a igreja católica. Eu não tenho porquê ficar falando algo que não existe. Mas eu estou pregando dentro da Bíblia. Enquanto muitos lá fora dizem assim: eu só acredito no que está escrito na Bíblia. Fala assim: mentiroso. Pode dizer, mentiroso. Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus não tem igreja. Já ouviu falar isso ou não? Já ouviu falar isso ou não? Sim ou não? Ah, Jesus não tem igreja. Tem sim. E na Bíblia, João Ferreira de Almeida, tradução protestante, está escrito também, da mesma forma que está escrito aqui. É pedra fundamental. É um alicerce colocado pelo Senhor na face da terra. E por quê? Tudo que você procurar na Bíblia a respeito da igreja católica tem. E por que eu estou dizendo isso? Porque as leituras hoje se direcionam exatamente à tradição, à carta, que muitos dizem assim: eu acredito só na palavra, e muitos dizem aí acreditar em tradição. Tradição não existe. Você já ouviu falar que muitos acreditam em tradição? E muitos falam assim: a tradição não existe, é só a Bíblia que existe. Por isso que eu sou católico, digo, por isso que eu sou católico. Sigo a Bíblia e sigo a tradição. E por que você segue a tradição? Porque nem tudo foi escrito na Bíblia. Jesus mesmo declarou que não houvesse livro na face da terra para dizer tudo o que Cristo fez na face da terra. Por isso que nós, povo apostólico romano, o magistério e a tradição, e depois o quê? A palavra. Diz ali: como assim, Vitor? Não é a palavra primeiro? Eu já preguei isso anteriormente, mas aqui eu lembrei e voltar a repetir. No teu conceito de homem de Deus, mulher de Deus, você que me ouve através dessa live, o que vem primeiro? A tradição? O que vem primeiro? A tradição, a palavra ou o magistério? O que vocês acham? Quem que se lembra que eu preguei? Tradição, magistério, palavra, qual que é primeiro? Fala bem alto. Fala bem alto. Você está em dúvida? Tradição, magistério ou a palavra? Como assim, Vitor? Muitos não entendem isto. O povo tem que saber de Bíblia. Eu vou mostrar para você o que vem primeiro. Segura aí. Eu vou mostrar para você na Bíblia. Isso está escrito também na Bíblia João Ferreira de Almeida, tradução protestante. Olha o que vem primeiro ali. Pega comigo a Bíblia lá em Timóteo. Em 1 Timóteo, se não me falha a memória. Pega lá. Achou o livro de Timóteo? Dá um glória a Deus aí, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, povo de Deus. Amém, igreja? Fala por do lado assim: você está entendendo? Bendita do Senhor. Você está entendendo o que a Bíblia diz? O que a palavra do Senhor nos ensina? 1 Timóteo 3, versos 15. 1 Timóteo 3, versos 15. Todavia, se eu tardar, querer saibais como deve portar-te na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, coluna, sustentáculo da verdade. Não é a Bíblia coluna e sustentáculo da verdade. É o que a Bíblia está dizendo? A
Acharam ou está perdido ainda? 1 Timóteo, página 1518, capítulo 3, versículo 15. Portar-se diante da casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, coluna e sustentáculo da verdade. A igreja do Senhor é coluna e sustentáculo da verdade. Está na Bíblia. Aí você vê pessoas na Bíblia fazendo meme, catando a Bíblia, erguendo assim, dizendo: a Bíblia é a palavra suprema. Aí começa a falar tamanhas blasfêmias, tamanhas podridão, como nos narra no livro do Apocalipse: da tua boca sairá uma enxurrada em blasfêmia contra todos os cidadãos do céu, e principalmente contra a Virgem Maria, Mãe de Deus, porque o demônio prometeu fazer guerra contra ela na face da terra, e usaria a boca dos filhos de Deus para fazer isso. E começa a dizer: todo aquele que se prostra diante de imagem é idólatra, sem ter o conhecimento bíblico ou a revelação profética da palavra do Senhor. Temos que saber quais são as imagens permitidas e quais são as imagens proibidas, o que deve e o que não deve. Não se deixe enganar, povo de Deus. E muitos ficam na dúvida, porque o demônio faz gerar no coração do ser humano o quê? A dúvida. Por isso aqui, a carta aos Tessalonicenses diz para nós assim, ó: o adversário é aquele que se levanta contra tudo que é divino e sagrado, a ponto de querer tomar um lugar no templo de Deus, apresentar-se como se fosse Deus. É o que nós estávamos pregando ontem, a queda de Tiro. Satanás dizia que subiria até o céu e que ficaria no lugar de Deus, e que seria como um Deus. O orgulho, a prepotência, porque vem de servir, ele quis ser servido. A pior coisa que pode existir no coração do ser humano é a soberba, e dentro de um coração soberbo é alguém que quer ser servido e não quer servir ninguém, porque a função dos anjos era servir cada um de nós, e então é o que eles fazem, o nosso anjo da guarda. Ele diz ali para nós: o adversário, aquele que se levanta contra tudo o que é divino e sagrado. Tudo que é constituído no céu, divino e sagrado, tudo que é constituído na terra, divino e sagrado, ele se levantou contra esse propósito, querer destruir a igreja do Senhor. Mas quanto mais o demônio quer destruir a igreja do Senhor, mais a igreja do Senhor se levanta, aleluia, glória a Deus, e mais há um avivamento dentro do nosso coração, dentro da nossa alma. Eu estou dizendo aqui palavras para você ter um pleno entendimento do céu, para você ser um cristão autêntico, verdadeiro, firme, prontidão em ordem de batalha, com a força dos anjos, dos arcanjos, dos querubins, com intercessão de Nossa Senhora, com intercessão dos santos, com a força do Espírito Santo, com o fogo abrasador de Deus na nossa vida, para nós sermos cheios da unção. Diga aleluia, diga glória a Deus. Não vos lembrais de que vos dizia, lá no versículo 5, Tessalonicenses 2: estas coisas, quando estava ainda convosco, agora sabeis perfeitamente que algo o detém, de modo que só ele se manifestará a seu tempo, porque o mistério da iniquidade já está em ação, apenas esperando o desaparecimento daquele que o detém. Então o tal ímpio se manifestará, mas o Senhor Jesus o destruirá como o sopro da sua boca, e o aniquilará como o resplendor da sua vida. A manifestação dos ímpios será acompanhado graças ao poder de quem? De Satanás, de toda sorte de, portanto, sinais e prodígios enganadores. Sinais e prodígios nossa, está acontecendo milagres, está fazendo milagre, está curando, está libertando. Oh, meu amado irmão, diga para o lado, não se engane, não se engane. Ele usará de todas as seduções do mal, como aquele que se pode, por não terem cultivado o amor, a verdade que os teria podido salvar. Por isso Deus lhe enviará um poder que os enganará e os induzirá a acreditar no erro. Desse modo serão julgados
condenados e todos os que não derem crédito à verdade, mas consentirem no mal. Nós, porém, sentimos na obrigação de incessantemente dar graças a Deus a respeito de vós, irmãos, queridos de Deus, porque desde o princípio vos escolheu Deus para vos dar o quê? A salvação pela santificação do Espírito e pela fé na verdade, e pelo anúncio do Evangelho, que vos chamou para tomardes parte no quê? Na glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmão, ficai firmes e conservai os ensinamentos que de nós aprendestes, seja por palavras, seja por cartas nossa. As cartas e a palavra pela tradição. É dois aprendizagens que Paulo está dizendo à comunidade de Tessalonicenses. Aí muitos dizem assim: não, a tradição não existe, o que existe é a palavra, mas a palavra só existe por causa da tradição. Aí muitos, por uma ousadia, por inspiração da iniquidade do espírito mal, dizem assim: não, você está possuído por um demônio, porque esta palavra tradição e magistério não existe na Bíblia. Como não está escrito aqui agora? Aprendestes pela palavra e atendeste também pela nossa expressão da carta. Palavra e carta. Carta, Bíblia. Palavra é aquilo que você ouviste, os fundamentos dos profetas segundo Jesus Cristo. Não tem como ter enganação, não tem como ter erro. É só ir a fundo, é só procurar ter o conhecimento pleno, segundo o que diz a Bíblia, segundo o que diz o Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que este fundamento e que essa verdade fique gravada no nosso coração e que fique gravado na nossa alma, pois a Bíblia diz assim, ali no versículo 14: pelo único do nosso Evangelho vos chamou para tomardes parte na glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmão, ficar firmes e conservar. O que é para fazer? Ficar firme e conservar os ensinamentos que de nós aprendestes, seja por palavras, seja por cartas. Nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Deus, nosso Pai, que nos amou e nos deu a consolação eterna e boa esperança pela sua graça, consolem os vossos melhores corações e os confirme para todo o que? Boa obra e palavra. A palavra que santifica, a palavra que fortalece, a palavra que dá um entendimento,